com esse texto. E eu queria então que os irmãos abrissem nele, esse texto já com essa introdução tão terrível, mas é um texto da palavra de Deus, texto maravilhoso, texto que a gente vai aprender muito com a graça de Deus. Josué capítulo de número 7, nós tivemos toda a nossa liturgia na versão NVI e não foi por acaso. Como esse texto é um texto denso, nós vamos fazer a leitura dele, eu decidi ler ele na versão NVI para que a gente pudesse ter mais fluidez no raciocínio dele. É uma narrativa e algumas palavras, elas na versão ARA, elas podem ser um pouco ambíguas em algumas partes dele. Mas se você tiver com a ARA, você pode abrir, senão você pode acompanhar a leitura aqui na nossa projeção, na versão NVI, ou você pode acessar o seu celular aí e fazer a leitura dele na versão NVI pelo seu celular, tá bom? O texto é o texto de Josué, capítulo de número 7. Josué, capítulo de número 7. Deixa eu abrir no meu também. Todos encontraram? Amém? Diz assim então a palavra do Senhor. Vou fazer uma leitura mais bem passada, bem rápida aqui para a gente. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Betel, bem a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36. Seguiram os israelitas à porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo seu grande nome? Versículo 10, o Senhor disse a Josué: levanta-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas sagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir a seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Vamos até aqui.
versículo 15. Meus irmãos, talvez um dos termos ou dos assuntos mais comentados que nós tivemos nos últimos anos, principalmente no nosso contexto de sociedade brasileira, foi a respeito de corrupção. Todo mundo aqui, ou todo mundo em qualquer contexto social, tem alguma opinião para dar acerca desse termo. Principalmente quando nós nos lembramos das últimas eleições presidenciais, ou de vereadores, ou de prefeitos, ou de qualquer contexto político na nossa sociedade. É um termo muito usado, muito comentado, e se a Bíblia evidencia esse termo corrupção em muitos contextos, como a humanidade que se corrompeu, como o homem corrupto, como o coração do homem é enganoso e é corrupto, nós também podemos perceber que a corrupção é um tema central, principalmente nos dias de hoje, a ser debatido, questionado, lutado no nosso contexto como sociedade brasileira, mas também em todo o contexto mundial. A corrupção ela é presente nas nossas vidas. E ela fica clara no contexto político, porque simplesmente pessoas assumem a liderança. E já alguém dizia, alguém que eu não conheço, é bem verdade, mas já alguém dizia há muito tempo atrás que você conhece o homem quando você dá poder a ele. Então esses homens, mulheres que assumem poder, revelam, transmitem, refletem a corrupção. Uma corrupção que não é simplesmente deles, de maneira pessoal ou extremamente exclusiva deles, melhor palavra para ser usada, mas uma corrupção que é refletida. A sociedade é corrupta, o mundo jaz no maligno, nós somos corruptos, e por sermos corruptos, por vivermos num contexto de queda na nossa humanidade, é comum nós termos lideranças, homens e mulheres, principalmente os que de forma alguma temem o nosso Deus, experimentarem, refletirem, viverem a corrupção no seu dia a dia. E aqui eu não falo de partido político, eu falo de lideranças num contexto geral. Mas é interessante perceber como a corrupção ela vai um pouco além. Uma das definições do dicionário para corrupção é apropriar-se de algo que não é seu. Mas é um pouco diferente de furtar ou de roubar. Corrupção, no sentido mais interno, mais profundo da palavra, como apropriar-se de algo que não é seu, quer dizer e diz respeito a pequenos movimentos da nossa vida, pequenas atitudes que nós temos no dia a dia. Quer ver um exemplo muito claro? Na minha cidade, lá em Passos, tem uma avenida muito conhecida. Eu não consegui achar um exemplo, porque eu conheço pouco São Paulo, para usar como avenida ou uma rua aqui de São Paulo. Mas lá na minha cidade tem uma avenida chamada Avenida Arouca, ou Avenida dos Bancos. A avenida chama-se Avenida Arouca, mas é uma avenida onde os principais bancos da cidade se concentram nela. Então todo mundo, no 5º dia útil do mês, transborda essa avenida para poder receber seu dinheirinho na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, fazer os seus saques, suas transferências e trabalhar com os bancos. E eu trabalhei numa financeira que se situava justamente na Avenida Arouca. E meus irmãos, no 5º dia útil do mês, é impossível você encontrar uma vaga de estacionamento em qualquer lugar desta avenida. Se você não chegar, pelo menos, igual aqui na 25 de maio, que você tem que chegar às 5 da manhã, lá é mais ou menos assim, o pessoal chega às 5h30 da manhã, muito tempo antes de abrir o banco, para poder pegar o melhor lugar, estacionar o seu carro, sua moto, seu veículo, ou já pegar a fila, dependendo do que estiver acontecendo ali na Caixa Econômica Federal, para poder fazer o recebimento do seu salário. E eu trabalhei, como eu disse, nessa avenida. E em muitos momentos eu tive uma tentação muito gostosa nessa avenida, nos momentos de pagamento, nos dias de pagamento, que é estacionar o meu carro ou a minha moto numa vaga que não me pertence, uma vaga preferencial, uma vaga de gestante, uma vaga de cadeirante, uma vaga de idoso. E talvez você já tenha experimentado essa tentação, porque ela é muito gostosa. Eu imagino aqui no contexto de São Paulo ainda,
você num caos, sabendo que se você não estacionar, você tem que fazer um retorno muito longe para voltar e estar perto do lugar onde você vai entrar, seja qual for. E você olha para aquela vaguinha azul e dá uma vontade de colocar o carro ali. E você conta ainda uma verdade muito maquiada para você mesmo. É rapidinho. 5 minutinhos eu vou ali, eu volto, ninguém vai ver. Nenhum idoso vai aparecer aqui agora, nenhuma gestante, nenhum cadeirante. Eu vou estacionar rapidinho, vou ali e volto. Meus irmãos, a corrupção faz parte desse tipo de situação nas nossas vidas. Quando nós decidimos nos apropriar, ou desejamos nos apropriar daquilo que não nos pertence, mesmo que não seja um roubo ou um furto, nós estamos de alguma maneira desejando ardentemente a corrupção. E isso é algo muito natural no nosso dia. Talvez você já tenha olhado e falado, nossa, eu fiz isso, agora o seminarista está me condenando. Não, eu estou me colocando até no mesmo contexto, porque é um desejo, arde mesmo o coração. A gente deseja, principalmente quando é para benefício próprio, a gente deseja ardentemente a corrupção e muitas vezes subjetiva essa corrupção para poder nos satisfazer dela, não é? Então, como eu disse, uma dos termos de corrupção é apropriar-se indevidamente de algo que não é seu. E aí, quando nós olhamos para o texto que nós lemos alguém que se apropriou de algo que não era dele, não é verdade? O texto de Acã é um texto que expressa claramente o que é corrupção. Acã se apropria de algo que não era dele. Eu lembro quando um amigo meu do seminário contava uma história numa das pregações dele, e ele contou uma história muito interessante. Por incrível que pareça, eu peguei uma época aí, no final da minha infância ainda, de fita cassete. Acho que os irmãos, os mais antigos, pegaram coisas até anteriores a isso. Mas eu peguei a fita, e ele disse que ele tinha muitas fitas na casa dele quando criança. O pai dele é pastor, então a maioria das fitas dele era do Esmilinguido, era daqueles desenhos crentes, eram as histórias bíblicas em formatos de desenhos, e ele tinha uma fita da história de Acã. Você pensa, uma criança de 5, 6 anos de idade, ele dizia, assistindo um filme a respeito de um homem que pegou o que não era dele, e qual foi o final de Acã aqui nesse texto? Morte. Acã morreu, porque pegou o que não era dele. E aí o pastorzão lá colocou para o filho dele, ó, assiste, Deus te abençoe, vai ser muito bem usado, não pega o que não é seu. E é interessante que esse amigo meu, ele disse que como uma criança ingênua, ele assistia muitas vezes essa fita. Mas ele, em muitos momentos, se perguntou, se questionou, fez uma reflexão muito madura como uma criança, mas muito pura também como uma criança, de como é possível, como seria possível alguém desobedecer a Deus de forma tão descarada. Como Acã teve coragem, tentação para não pegar algo de Deus, de pegar aquilo que não era dele. E em muitos momentos ele disse, eu nunca faria como Acã, eu sou Josué. Eu sou mais parecido com Josué, eu faria mais o que Josué fez, obedecer o Senhor, e as coisas prosperaram na vida de Josué. E ele disse, contou essa história, e muitas vezes nós nos colocamos nesse contexto, olhamos para as nossas vidas e, de fato, muitas vezes olhamos para alguns textos das Escrituras, como o povo de Israel, que desobedecia demais no deserto, andou 40 anos, como outros textos, Ananias e Safira, e a gente se coloca como que perplexos diante desses textos, né? Como que Ananias e Safira mentiram diante da presença dos apóstolos do Espírito Santo e morreram porque venderam uma terra, disseram que venderam por um valor, venderam para o outro, mentiram, deram um dízimo errado e morreram no final das contas. E a gente fica perplexo. Nós ficamos perplexos com Eva, com Adão. Mas de fato, nós precisamos nos lembrar que a corrupção faz parte das nossas vidas. E eu gostaria de fazer então algumas aplicações para nós nesse texto de Acã,
trazendo o contexto do texto, a gente vai caminhar rapidinho e a gente então vai trazer um pouco dessa mensagem para as nossas vidas, tá? Então, em primeiro lugar, o que estava acontecendo ali? Os irmãos se lembram de Josué capítulo 6? Lembra que o povo de Israel chegou na terra prometida? Lembra que essa terra estava habitada, Jericó? Talvez você já cantou a musiquinha de Jericó, né? De rodear a terra de Jericó. Esse povo chega na terra prometida, finalmente, 40 anos andando em círculo, ninguém aguentava mais andar, os avós já tinham morrido, os netos já estavam velhos, já eram idosos, novas formações familiares acontecendo. E quando eles chegam na terra prometida, eles se deparam com o quê? Uma terra habitada. Andei 40 anos em busca de uma terra, de um lugar para morar, uma terra que mana leite e mel, promessa de Deus, e essa terra está habitada. Eles então se frustram grandemente, mas o Senhor então dá uma direção. Qual é a direção de Deus? Que eles fizessem um ritual para que eles pudessem receber essa terra, tendo que invadir essa terra, conquistar essa terra. Mas para que essa terra fosse conquistada da forma mais eficaz, ou melhor, a única forma eficaz de fato, para que eles pudessem conquistar, eles precisavam ouvir a direção de Deus e obedecer o direcionamento de Deus. Deus então faz todo aquele ritual super esquisito, de rodar a terra por 7 vezes, tocar tambores, lembra? Tocar as harpas. Então, no final, nós vemos que os muros da cidade são derrubados. Então, de maneira muito fácil, eles invadem e conquistam finalmente a terra prometida. Mas quando o Senhor está dando esse direcionamento, Ele dá mais um mandamento para aquele povo. Ó, vocês vão entrar na terra, a terra vai ser de vocês vão conquistar a terra, mas vocês não podem se apossar de absolutamente nada do que estiver nas tendas, nas casas, do que estiver nessa terra. Tecido, os opróbrios de guerra, nada, o ouro, mirra, qualquer coisa que estiver lá, vocês não tocam. Vocês pegarão essas coisas, queimarão como uma oferta a mim, o Senhor, Deus, Yahvé, Todo-Poderoso. Só isso. O resto é seu. A terra mana leite e mel. Quem já ouviu falar de Israel, vê que tem as tâmaras docinha, nasce praticamente, fica tudo no chão aí que cai. Realmente, a terra ofertava muita coisa para aquele povo e a terra foi deles. Mas o direcionamento de Deus era, não fique com o que está na terra. Só. Capítulo 7, nós percebemos então que o versículo 1, dá uma olhadinha na sua Bíblia, na ARA está igual na NVI, o versículo 1 começa com uma conjunção. Qual que é a primeira coisa que está aí no versículo 1? Mas. Essa é a conjunção. O versículo 1 já começa com uma problemática. Estava tudo indo bem, tudo dando certo, a terra era de Israel, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá da tribo de Judá, apossou-se de algumas das coisas que Deus havia direcionado para que eles não tivessem pego. Perceba que na continuação do texto, nós vemos que esse direcionamento, na verdade, no capítulo 6, você pode confirmar aí, verso 18 e 19, de que eles não poderiam pegar as coisas consagradas, ele é desobedecido. E a partir do versículo 1, nós vemos o Senhor imputando então um juízo de forma coletiva a Israel. Olha que interessante o versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zenri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se das coisas que não era para ter pego. Mas peraí, Israel foi infiel, mas foi uma pessoa que pegou. E você vai perceber que não é a primeira vez que Deus trata dessa forma, o pecado de forma corporativa. Em outros textos das Escrituras você vai ver Deus dizendo e imputando juízo sobre Israel. Mas às vezes o problema era só com o rei. Vai falar de Judá, mas o infiel era o rei, não era o povo. Quem estava direcionando mal o povo era o rei, muitas vezes. Em outros textos, Deus imputando juízo sobre Israel, mas será que
todo mundo de Israel estava sendo infiel? 100% da população? Por que Deus atribui o pecado de forma corporativa, desde o Antigo Testamento? É uma reflexão. Para nós, se nós já fizéssemos uma aplicação, a primeira aplicação aqui, passando rapidamente, talvez nós possamos perceber e constatar que para os de fora da igreja, nós somos entendidos ou nós somos nomeados ou identificados como Igreja Presbiteriana do Brás como um todo. Se 2 ou 3 pessoas se desviarem dessa igreja, os de fora vão olhar e vão dizer que a Igreja Presbiteriana do Brás tem membros desviados. Se tiver qualquer problema, qualquer escândalo com uma pessoa dessa igreja, a igreja inteira vai ser manchada. A Igreja Presbiteriana do Brás é assim, e às vezes a pessoa dá essa nomenclatura apenas por conta de uma família, ou de uma pessoa, ou de um erro, de um desvio, de um pecado, de algo muito particular que aconteceu. Sabe o que isso me ensina? E deveria nos ensinar? Que quando o irmão nosso está caindo, ou quando o irmão nosso está se desviando, a responsabilidade não é dele de cuidar da vida dele, a responsabilidade é da igreja de dar suporte e amparar a vida desse irmão, porque nós somos a Igreja Presbiteriana do Brás, nós somos a igreja de Cristo, e se um de nós cai, o nome de Cristo é manchado para de fora, e quando nós o ajudamos a se levantar, o nome de Cristo é exaltado lá fora, como igreja, de forma corporativa. Quando cai um, cai todos. Nós precisamos nos lembrar, porque somos um corpo de Cristo. E assim, quando estamos de pé, estamos juntos como igreja. Quando caímos, quando um cai, 2 cai, caímos juntos e nos levantamos juntos como igreja. É assim que Deus está querendo trabalhar no coração daquele povo. O erro não era só de Acã, o erro era de Israel. Israel foi infiel. Cabia a Israel agora arrumar esse problema. Cabia a Josué e aos seus súditos a resolverem essa situação, a cuidarem dessa situação, a tirarem a iniquidade, retirarem a iniquidade e a corrupção de dentro do povo de Israel. E então o Senhor trabalha com o povo de Israel de forma corporativa, e o termo utilizado, você pode continuar lendo na sua Bíblia, para descrever a ofensa, significa agir às ocultas, indicando uma violação de confiança que nos traça uma conexão direta com a questão da corrupção em nossa realidade. Afinal, o que é corrupção, senão algo que é muito velado, né? Ninguém vai postar na internet que colocou o carro na vaga que não deveria. Dentro da política do nosso país, a gente vai descobrir corrupção quanto tempo depois que ela já aconteceu? Anos, muitas vezes, não é? A corrupção, ela é algo realmente maculado, ela é algo oculto, agir às ocultas. E muitas vezes o nosso coração é inclinado a esse tipo de corrupção. O erro do povo fica evidente a partir do momento em que, logo após a conquista de Jericó, no capítulo anterior, ele está em frente à sua terra que fora prometida pelo próprio Deus. E aí a gente leu, né? O que acontece? Josué tinha mais um momento ali de conquista, ele precisava conquistar um novo território para o povo de Ai. E quando ele envia os seus espias de qual é que é dessa terra, o que tinha lá, se tinha muita gente, se eles iam dar conta de tomar essa terra, a Bíblia vai dizer que os espias chegam lá e dizem: olha, Josué, a gente foi lá e 2 ou 3 mil dos poucos, não precisa de muito. Josué então falou: ok, manda 2 a 3 mil para lá. O que acontece? Ai acaba com o povo de Israel, destrói, mata 36 homens, fora os muitos feridos, e despacha Israel de lá. Agora você pensa, a Bíblia vai dizer que depois disso, o povo de Israel se frustrou, se decepcionou, que eles estavam cansados. 40 anos no deserto, tiveram que conquistar Jericó. Conquista Jericó, tem que conquistar uma nova terra e eles perdem a batalha.
sendo que Deus já havia feito eles ganharem uma e perdeu a outra, matou 36 de um povo que precisava dos seus homens, de famílias que sentiram a morte dos seus entes queridos. Eles então se decepcionam, e a Bíblia vai dizer que Josué começa a rasgar suas vestes e prostra diante do Senhor. Diante disso, a gente começa a perceber como essa corrupção ela é marcante também nas nossas vidas, porque Deus começa a imputar um julgamento diante daquele povo por conta da sua corrupção, da sua transgressão. E eles perdem a batalha propositalmente porque o Senhor não esteve com eles. E a exemplo de Israel, nós somos muito parecidos. Quer ver? Qual que foi o direcionamento para Adão e Eva? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o conhecimento do bem e do mal cabia a quem? Deus. Ou seja, o fruto não é seu. Porque não é para vocês conhecerem o bem e o mal. O que Eva e Adão fazem? Comem daquilo, tomam daquilo que não era deles. E a partir dali, nós vivemos uma descendência de corrupção. Nós vivemos uma descendência nas nossas vidas, geneticamente modificados para sermos corruptos. Um exemplo muito claro: pede para o seu filho, para quem tem filho criança ou já teve, pequenininho, para não pegar aquilo ali porque não é dele, para não tocar naquilo ali porque não é dele, não toque. Você vai ver uma criancinha doida para pegar. Ó, não pega aquele chocolate ali, não é seu. Ó, não pega aquilo ali que não é seu, não toca naquilo ali que não é seu. A criancinha entende, gente, de corrupção? Ela racionaliza bem o que ela está errando ou não? Mas é natural. Ela vai ficar com muita vontade de pegar aquilo que não é dela. Talvez ela pegue. Se ela for um pouco mais contida, ela não vai pegar, mas o desejo está ali, entranhado no coraçãozinho dela, para pegar aquilo que não é dela. Eu vi um vídeo, vocês já devem ter visto, alguns irmãos no Instagram. O pai deixa o filho em frente um doce, alguma coisa muito gostosa, e ele fala assim: ó, papai vai ali e você não pega enquanto o papai não voltar. A maioria dos vídeos que eu vi dessa trend que viralizou, a criança, ela aguenta por alguns segundos e depois ela pega e come. Outros realmente obedeceram e o vídeo é super exaltado, a criança é elogiada nos comentários: nossa, que gracinha, não pegou. Mas a grande maioria, a criancinha vai lá, pega e come. É uma condição que se estende nas nossas vidas, meus irmãos. E aqui nós temos vários exemplos. Nós vivemos esse contexto de corrupção nas nossas vidas em vários contextos. Vamos ver aqui alguns. Nós temos essa tendência corrupta nas nossas vidas. Ficamos, como eu disse, atraídos a utilizar vagas de estacionamentos que não são nossas, lugares que nós não podemos pegar, justificando para nós mesmos que é uma parada rápida. Já disse lá no começo, quando nós trabalhamos em alguma empresa, ficamos tentados a nos apropriar de pequenas coisas que julgamos ínfimas e que não nos fará falta, pois o local tem dinheiro ou coisas semelhantes. Eu me lembro, uma financeira que eu trabalhei, pela manhã eu podia pegar um café da manhã. E eu podia, então, chegar no caixa e pegar um dinheiro, era autorizado, para poder tomar um café da manhã, né? Mas a ideia era que eu pudesse pegar esse dinheiro, porque esse valor seria depois debitado do meu salário, né? Era assim que meu patrão falava comigo, né? E por muito tempo, ele nunca debitou do meu salário. Até que chegou um momento que ele disse que nós não poderíamos mais pegar esse dinheiro, nós precisaríamos usar o nosso dinheiro, porque se nós pegássemos, de fato, ele debitaria no final do mês, né? E em muitos momentos a gente pegava ali aquele dinheiro, e em muitos momentos o desejo de nem marcar na folha de ata era muito grande, que era coisa de R$2, R$1,50 para comprar um pão, alguma coisa assim. Às vezes na correria ali, muitos de nós passavam, depois eu anoto, né? Ele nem desconta mesmo no final do mês, ele nunca descontou do nosso salário, e o desejo era muito grande. R$1,50, R$2, parece que não faz a diferença.
Até que depois de 2 semanas que eu estava pegando e não estava anotando, eu tive uma noite de sono péssima, onde tive um sonho muito ruim com essa questão de corrupção. E o Senhor tocou na minha vida, no meu coração e falou: você vai devolver tudo que você pegou. E eu me lembrei de cada centavo, juntei, avisei o meu patrão e dei o dinheiro na mão dele. No final das contas, ele não debitou, devolveu o dinheiro, mas parece que essas coisas ficam subjetivas, né? Você trabalha em banco, trabalha com qualquer contexto, parece que um pouquinho não vai ser tão corrupto, se for um pouquinho. Se tiver alguma situação nesse contexto, que seja pouca coisa, nós subjetivamos. Numa questão um pouco mais interior, quando nós procuramos ser reconhecidos, afamados, e até sermos mais reconhecidos em nossas igrejas do que o próprio Deus, nós vemos a triste realidade de pastores que se desviaram. Por quê? Porque eles quiseram a glória, a honra, que não é deles. A honra que é destinada a quem? A Deus. E quando o pastor começa a desejar aquilo que não é dele, ele se desvia. E não é só pastor, quantos cantores antigos que nós conhecíamos, homens de índole, ou mulheres que nós não víamos em páginas de noticiário com questões escandalosas, que se desviaram justamente porque subiu para a cabeça aquilo que não os pertencia: a honra, a glória, o status, a fama ou qualquer outro tipo de coisa. A triste realidade é que muitos líderes religiosos buscaram o estrelato, a exemplo de Adão e Eva, queremos estar no trono das nossas vidas, no centro da atenção dos outros. Quer um outro exemplo? Você já experimentou deitar na sua cama à noite e não conseguir dormir, preocupado com o dia de amanhã? Você já experimentou uma tristeza angustiante porque você não se conforma com alguma atitude que você teve no passado, e isso te frustra até hoje, que te traz um sentimento depressivo? Sabe o que é isso? Nós estamos sendo corruptos e querendo pegar e trazer para a nossa mão aquilo que não é nosso, o controle da nossa vida. Quando eu fico muito preocupado com o dia de amanhã, é porque eu quero o controle aqui na minha mão. E se não sair do jeito que eu espero, eu fico ansioso e eu nem durmo. Ou é impossível eu acreditar, ou a minha ficha cair, que eu pude errar como eu errei lá atrás. E até hoje isso me assombra, e até hoje eu fico depressivo, porque eu não consigo compreender que o controle não está nas minhas mãos. O controle está nas mãos de Deus. Não cabe a mim tomar as rédeas da humanidade. As coisas tomam o seu cursor, porque Deus é quem tem o controle absoluto de todas as coisas. Meus irmãos, são muitos os exemplos que nós poderíamos dar de momentos em que a corrupção, o desejo de tomar aquilo que não é nosso, inundou o nosso coração. Mas então a gente acha um pinguinho de graça nesse texto. Texto duro, difícil. Nós vimos então o pecado, qual foi o problema lá em Adão e em Acã. Nós vimos qual é o problema nas nossas vidas. Agora nós vamos ver a graça lá naquele texto de Acã, e depois nós vamos entender a graça nas nossas vidas. Em terceiro ponto, o castigo de Acã afasta a ira de Deus. A gente vê aí no próprio texto que Deus revela o pecado que estava oculto, né? Ele faz ali toda outra rotina ali para que eles pudessem descobrir o culpado. Traz as tribos, vai separando, vai trazendo as famílias, separando, traz os indivíduos que Deus vai orientar o culpado. Ele mostrou o culpado. Para um povo que estava na corrupção, que já estava recebendo o castigo, Deus falou: ó, vocês são corruptos, mas eu ainda tenho interesse em vocês. Vem cá, eu vou mostrar o erro. Além de mostrar o erro, eu vou mostrar quem errou. Além de mostrar quem errou, eu vou mostrar como vocês podem consertar essa situação. Deus então busca aquele povo, vai ao encontro daquele povo
e pede para que eles retirassem do meio deles tudo aquilo que não os pertencia. Eles então acham Acã confessa, fala tudo que ele tinha roubado, tudo que ele tinha pego, eles vão na casa de Acã, realmente estava tudo lá, botam fogo nas coisas e botam fogo em Acã. No versículo 20, a gente vê então Acã confessando o seu pecado. Dá uma olhadinha aí. Nos mostrando que ele realmente havia cobiçado o que não era dele, evidenciando a sua corrupção. E com o findar da situação, o autor nos relata que o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Depois do problema resolvido, depois de Deus ir ao encontro do povo de Israel, depois de resolver o problema, orientar aquele povo, finalmente a ira de Deus se aparta do povo de Israel. E eles começam a experimentar, finalmente, das bênçãos celestiais que já eram prometidas para eles. E aí você pode pensar, cadê a graça? Onde está a graça nisso? Meus irmãos, Deus não tem culpa do nosso pecado. Deus não tem culpa da corrupção. Mas Deus nos ama de tal forma. Ele ama tanto a sua criação. Ele ama tanto os seus eleitos. Ele ama tanto a sua vida, a minha vida, que mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio aos momentos que nós queremos roubar até o que é dele, a honra, a glória, quando nós queremos roubar a atenção para nós, quando queremos tomar o controle das nossas vidas e pôr ele nas nossas mãos, colocando Deus de lado no banquinho, falando, Senhor, agora é do meu jeito. Deus não se contenta em nos perder. E mesmo que seja necessário um sacrifício de morte, é a nossa situação. Parece com alguma coisa que a gente... O pecado que afasta o povo da presença de Deus, traz um castigo para o povo, precisa ser resolvido com o sacrifício de sangue. Lá em Acã precisou pagar. E nós? Nós somos como Acã. Nós somos Acã. Por que Deus não nos matou? Por que nós não fomos queimados? Por que a gente pode estar aqui nessa noite cultuando ao Senhor, falando com Ele, orando? Por que a gente tem acesso à palavra dEle? Por que nós somos abençoados com famílias lindas, com filhos, com esposas, maridos? Porque alguém foi Acã em nosso lugar. O preço de sangue da nossa corrupção, para que hoje a gente tivesse a oportunidade majestosa e maravilhosa de ter um relacionamento profundo, verdadeiro, com o amado da nossa alma, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus, e com o nosso Deus Todo-Poderoso. Podemos observar que o nosso castigo em Jesus nos reconcilia com o nosso Deus. O próprio Deus sabe que nós, devido à nossa condição e estado de pecado, não iremos nos voltar em sua direção. Aquele estado que nos acomete devido ao erro dos nossos primeiros pais, nos impede de nos achegar a Deus. Seria necessário que tivéssemos o castigo necessário para que a ira do Todo-Poderoso se afastasse de nós e que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Então Deus, em sua suprema graça, misericórdia e amor, envia seu único Filho, que ao levar sobre Ele o nosso pecado, Ele mesmo vivendo em toda a perfeição de vida, paga a nossa dívida no madeiro, cobre o nosso pecado de sangue, para que o nosso pecado coberto por sangue não pudesse ser visto por Deus. E para que esse pecado que não pode ser mais visto por Deus, pudesse então nos apresentar incorruptíveis diante de Deus. Jesus vem, vive de forma perfeita, sem mácula, dolo, se entrega voluntariamente por mim e por você, para que pudéssemos ter nele, receber nele o castigo merecido e sermos reconduzidos a Deus, tendo nosso juízo eterno retirado e nos possibilitando viver eternamente com Deus. Portanto, hoje, vivenciamos o amor do Pai nas nossas vidas, porque alguém morreu em nosso favor, sacrificou a vida, para que hoje nós vivêssemos por Ele, para Ele, por meio dEle, até a eternidade,
até o dia que Ele voltará e nos buscará. Meus irmãos, hoje o Felipe diz que depois de alguns anos, desde a sua infância, quando ele reassiste a fita que hoje ele mostra para as filhas, ele tem 2 filhas lindas, ele tenta mostrar para elas e ensinar elas que, mesmo que de maneira muito delicada, sensível, porque são crianças, ele tenta mostrar para elas que ele é muito mais parecido com Acã do que com Josué. E tenta mostrar para elas que é muito natural que elas também sejam como Acã. Mas o fim da vida de Acã aponta para o Salvador da vida da filha deles, das filhas dele. O fim, o resumo, o juízo em Acã aponta para o juízo daquele que nos salvou e nos predestinou para a vida eterna. O fim da vida de Acã não é o nosso fim. O nosso fim já está guardado e nós sabemos qual é. Lembra que a gente leu em Apocalipse 5 com o nosso irmão Randall? Aquele é o nosso fim. Estarmos diante da presença do nosso Deus na eternidade, felizes, contentes, alegres, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Proclamando, declarando honra, glória, poder e majestade ao Cordeiro que foi morto em nosso favor, em nosso lugar. E finalmente, sem mácula, sem corrupção, experimentando da plenitude da presença de Deus e nos lembrando sempre de que fomos comprados por alto preço naquela cruz, na Gólgota, pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos, como igreja, anunciar isso lá fora. Que nós possamos, nos lembrar de que a única solução para a corrupção é o Evangelho de Cristo Jesus, que redime as nossas vidas, que traz redenção ao perdido. Que nós possamos nos lembrar que não é presidente, vereador, prefeito, governador que vai resolver os nossos problemas, que vai trazer mais moralidade, ética, menos corrupção para a nossa nação. Mas o único capaz de fazer isso é aquele que viveu sem corrupção nessa terra, de forma digna, morreu por nós, nos dá vida nova, como novas criaturas, um coração de pedra transformado num coração de carne, e pode verdadeiramente mudar a história da humanidade pela mensagem do Evangelho que transforma as nossas vidas. Amém? Que nós como igreja possamos declarar e proclamar essa verdade. Vamos orar? Vamos ter um tempo de oração.